Bem, queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez aqui no nosso podcast Arca Missionária, especial alusivo dentro da programação do 21º Congresso de Mulheres da IADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, aqui no estado de Pernambuco, que é presidida pelo nosso amado pastor, o pastor Roberto José dos Santos Lucena. E esse 21º Congresso de Mulheres é coordenado, liderado, conduzido pela irmã Iraci Santos e pela sua filha, irmã Roberta Lucena. E conosco aqui nos estúdios da IADALP Comunicação, uma das preleitoras, a irmã Samira Santos, ali do estado do Rio Grande do Norte, ali na cidade de Parnamirim, e trouxe uma palavra de Deus e vai contar um pouco da sua experiência em participar deste ano aqui no Congresso. Irmã Samira Santos, seja bem-vinda à paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Trajano. É uma alegria poder ter retornado depois de um ano a este congresso. O ano passado, 2024, foi meu ano sabático. Eu basicamente não atendi nenhuma agenda para ministrar, me restringi ao nosso campo ali em Parnamirim, atuando com muita imersão, porque Deus havia me orientado ano sabático para o Ministério de Itinerância. Mas eu louvo a Deus, porque apesar de ter desacelerado um pouco minha agenda, alguns compromissos eu não posso deixar de vir. E este aqui tem tudo a ver com minha visão de crescimento. Eu estive aqui dos primeiros, tenho visto cada ano Deus aumentar, Glória a Deus. A glória, a presença, os milagres. Tem sido de bênção estar com vocês neste ano. Eu estava aqui em off relembrando, né, junto com a senhora, que tivemos a oportunidade, por graça de Deus, há anos atrás, eu me lembro, mas faz mais de 10 anos, entrevistar a senhora aqui, ainda na época do programa Novas de Paz, que tínhamos na TV Nova Nordeste, no canal 22, e eu lembro que o comentário foi a audiência que a entrevista que tivemos na época foi uma bênção, né? E a gente vê as mãos de Deus sobre esse trabalho, sobre a sua vida. Mas, irmã Samira, já dentro desse processo do 21º Congresso de Mulheres, a senhora que passou esse ano sabático, né? Para se resguardar um pouco, para renovar as forças, né? Isso mesmo. E com foco e objetivo claro ali de dar o suporte ao seu esposo, que hoje ali é pastor daquele campo na cidade de Parnamirim, o pastor Abidênego, né? Isso. Um abraço, viu? Ao amado pastor que está aqui conosco, né? Está lá embaixo da nave do tempo. Mas eu queria que a senhora falasse já dentro da sua participação aqui. Como foi a sua experiência em participar desse ano? Este ano foi assim, algo muito extraordinário, porque eu gostaria de ter vindo nos dois momentos, porque agora o congresso acontece em 2 semanas. 2 semanas, para perfeito. Atender a demanda, eu acho que nem atende completamente, né? Mas pelo menos dá uma atenuada. Porém, este ano eu não pude estar, porque as nossas agendas, né? Mas eu falei para Roberto, eu posso te colaborar na terça-feira pela manhã, e lhe conto que foi de glória. Eu fui ministrada muito, porque quando eu cheguei, a Jennifer começou a pregar. Isso. Né? E Deus usou poderosamente aquela menina. E eu fiquei tão maravilhada em ver, assim, uma nova safra de mulheres que Deus está levantando com muito compromisso com a palavra, muito poder e muita ousadia. Gente, a igreja dando uma resposta à palavra. E outra coisa que eu observei é que o coração das irmãs, e também acredito que da igreja que está nas mídias sendo alcançada, está aberto para o que Deus está fazendo. E por isso, verdadeiramente, essa geração vai vivenciar muitos milagres. Bênção de Deus, né? Bênção pura. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui a Jennifer Suave, e eu percebi isso essa geração nova chegando, né? A geração já mais experiente, né, dando um apoio. Isso. E a gente vê a ação de Deus nesse processo. Eu comentava também com as preletoras aqui da casa, a visão da irmã Iraci, junto com o pastor Roberto, a irmã Roberta, também de trazer para o Congresso os que são aqui da casa de Abreu Lima, né, os irmãos e as irmãs. Isso é muito bonito, aí se vê a multiforme graça de Deus no seu operar. Isso é maravilhoso. A senhora concorda comigo? Concordo plenamente. Um campo como Abreu Lima, gente, espalhado em 10 nações, é óbvio que aqui tem um reduto de mulheres expressivas e sim, elas devem colaborar, porque durante o ano elas estão atendendo convites em conferências, em congressos, e as mulheres estão crescendo na palavra e têm idoneidade para assumir o púlpito em um evento deste e ser bênção nas mãos de Deus para muita gente. Louvado seja Deus, né? Irmã Samira,
Como foi esse processo de a senhora receber a chamada, o comunicado da irmã Iraci e da irmã Roberta, dizendo, ó, você está escalada. Como foi esse processo de elaboração do sermão, da mensagem, até a exposição aqui no púlpito? Conta para mim. Olha, gente, pastor Trajano, aqui eu me sinto em casa. Glória a Deus. Dado a proximidade da família pastoral com a nossa família, mas isso não torna o compromisso menos pesado. Isso não torna o púlpito menos pesado. Porque cada experiência minha vivenciada no púlpito é única. Eu sinto que o púlpito é um lugar de morte, de rendição, para que a glória de Deus flua. Porque, na verdade, ou você, ou nós somos instrumentos de Deus e, obviamente, as pessoas não veem necessariamente por nós, mas aquilo que Deus faz fluir através da nossa vida. Isso é uma responsabilidade muito grande. E, portanto, quando eu recebi o convite e vi o tema Milagre vai acontecer... Já chamou a atenção da senhora, já? Já chamou a atenção. E isso porque, deixa eu te contar o que eu disse ali, parte da minha ministração. Nós estamos vivendo uma geração que tem muito. Uma geração que a tecnologia é de ponta, uma geração de recurso, de grandes conquistas materiais. E essa geração acessa com muita facilidade fontes de provisão aqui na Terra. Mas aí vem o desafio, será que milagre ainda acontece? Deus ainda age? E nós mostramos que, na verdade, milagre acontece porque a tecnologia, os recursos, a influência, a riqueza humana não dá resposta para as causas impossíveis. Causas impossíveis é simplesmente da competência de Deus. Então, enquanto houver causas impossíveis, haverá milagres. Eu creio assim. Glória a Deus. Independente da tecnologia, da ciência, de todo o aparato, né? Isso. E foi nessa vibe, que eu vou dizer para a geração nova, que eu me conectei com o tema e pedi a Deus que me desse uma palavra que resgatasse essa fé. Juntamente com as irmãs que estão ministrando aqui, estamos todas alinhadinhas nesse princípio. Vamos resgatar a fé, porque o que nunca deixou de existir, nem vai deixar de existir, são situações que só Deus pode resolver. Sobrenatural. E a nossa geração precisa saber que o Deus da Bíblia é um Deus que não dorme, não envelheceu e opera de forma extraordinária. Ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo, ontem e hoje eternamente. Pegando essa deixa da senhora, que a senhora falou, a questão às vezes da falta de fé, o próprio ceticismo, né? Uma incredulidade, todo o contexto, né? Isso. E às vezes esse contexto é ligado a um contexto humanista. Exatamente. Né? Um contexto que às vezes não dá crédito no sobrenatural de Deus, né? Naquilo que a palavra nos revela. E eu queria saber qual foi a essência do seu sermão, qual foi o viés da sua mensagem ministrada aqui. Olha, eu busquei da parte de Deus trazer exatamente pontuar essa necessidade que nós temos, porque século XIX foi o século do neoliberalismo. Isso. Não conseguimos explicar o extraordinário de Deus, as intervenções sobrenaturais. Então é melhor negá-las. Dizer que isso são fábulas. Não existe isso. Mitos? Mitos, não é verdade? Vamos explicar assim, como um mito. Não. Nós vamos entender que o Deus da Bíblia, inclusive este tema, vai invocar e evocar um dos atributos de Deus, que é a onipotência de Deus. Aleluia. Abrir uma madre de uma virgem por uma ação do Espírito Santo e ela engravidar sem intervenção do homem. Gente, isso é o Novo Testamento já abre, mostrando que o nosso Deus é Deus de causas impossíveis. É claro que isso foi tema para debates dos concílios, os neoliberalistas querem negar, mas não importa. Nós estamos no século XXI e as irmãs estão aí, dando testemunho de que o nosso Deus, ele cura quando a medicina dá um diagnóstico que não pode mais. Quando não tem chave na terra que abre uma porta, Jesus tem todas as chaves e faz a porta abrir. E eu quero que você entenda que você é uma pessoa que está na mira de Deus para grandes coisas. O elemento de fé e de obediência andam junto para que o milagre aconteça. Assim que desfrute o seu milagre, porque causas impossíveis têm que ser colocadas nas mãos de Deus. E a fé precisa ser alimentada. E sim, o tema da nossa mensagem foi nunca desista. Significa dizer que Deus vai chegar nesta causa. Glória a Deus. Tá aí, nunca desista, viu? Você que não viu, assim que encerrar esse podcast, corre lá no link, clica,
assiste, certamente você será edificado, impactado. Se viu, reveja de novo. Certamente Deus vai falar ao teu coração nessa mensagem. Nunca desista, ministrada pela nossa irmã Samira Santos. E seja um instrumento de Deus, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Irmã Samira, já dentro do aspecto do ambiente aqui, dessa áurea de poder, de manifestação de milagres, as irmãs aqui relatam publicamente o milagre que recebeu, outras fazem pedidos de oração, crendo no milagre e crendo em voltar no ano que vem para agradecer, testemunhar. A gente vê também números, milhares de agradecimentos nas redes sociais, no chat do YouTube, no WhatsApp da nossa igreja. E é uma bênção. A gente não consegue dimensionar, né, os milagres que Deus tem, por sua graça, operado através desse trabalho. Mas eu queria que a senhora, assim, dentro desse ambiente de culto, no púlpito, no momento no qual a senhora estava ministrando, se tem algo que a senhora possa destacar, que lhe chamou a sua atenção, e a senhora disse, pastor Trajano, isso aqui mexeu comigo e vou levar para a vida toda. A primeira coisa que eu quero destacar é que eu vi, assim, uma coesão muito grande na forma como eles estavam recebendo a palavra. O coração estava aberto e quando nós desafiamos a igreja a ficar de pé, eu coloquei lado direito pessoas que estão com problemas de enfermidades que precisam de intervenção sobrenatural de Deus. Não é uma gripe, não é uma infecção de garganta, porque você vai lá e toma anti-inflamatório, antibiótico. Isso inclusive, eu fiz uma simulação. Eu falei, aqui é uma situação, tá? Uma causa aqui. E aqui é a mão do homem. Significa dizer que por influência do dinheiro, por influência da aquisição de recurso, por influência de alguma ajuda humana. É bênção. Aconteceu, é bênção. Não é milagre. Milagre é quando a mão humana não consegue fazer. Quando nem o recurso da terra consegue chegar. Então, isso é milagre, porque aí a mão de Deus vem Aleluia. E dá a assinatura da bênção. Então, o que eu vi? Uma fé florescendo para crer em milagres. Quando eu disse lado direito, vem as causas, aliás, vem as questões de enfermidades que só Deus pode resolver, de câncer, de infecções crônicas. E lado esquerdo aqui, da minha parte, vem as causas impossíveis. As pessoas vieram, mas já vieram quebrantadas. De uma forma, de uma quebrantação. E a coisa mais linda do mundo é que tinha uma senhora aqui desse lado que ela foi muito ministrada. E quando Deus me tomou, eu disse, a chave virou. Aí ela explodiu. E à medida que ela explodia, era como se a unção tivesse, sabe, sendo compartilhada, né? Porque uma das questões importantes quando a gente fala sobre milagre é porque eu usei o termo de Hebreus, elencando alguns homens que viveram com Deus e que deram testemunhos de coisas grandes que Deus fez. Você recebe o milagre, então você vai dar o testemunho. E o testemunho começa com quem está perto de ti, porque aquele milagre impacta. E eu acredito que os milagres, sim, outras aqui desse lado, quando começaram a receber, foi assim, contagiando. Então, isso para mim, eu vou levar para a vida. Entendendo o quê? Quando tu recebes, quem está perto de ti é respingado. Porque a fé aumenta, começa a glorificar também. E vai tocando, e vai dando testemunho. Eu quero acreditar que o testemunho de algumas irmãs aqui vai impactar ferrenhamente. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Você que já foi alcançado durante este congresso por um milagre, acessa a rede, as redes sociais desta igreja e coloca e registra teu testemunho. Se tu não podes vir pessoalmente para cá o ano que vem, então tu compartilha teu testemunho nas redes sociais para que o mundo saiba que o Deus da Bíblia, aquele Jesus que ressuscitou e disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, está trabalhando para fazer coisas extraordinárias. Ainda. O Deus de milagre, né? Aleluia. Tu vai sentindo esse poder. Não é, pastor Trajano? É transbordante. Você falou algo interessante, eu só associei essa palavra, é o transbordar. Da graça de Deus. E o milagre está ali, a gente está recebendo e, ao mesmo tempo, aumentando a nossa fé. Eu disse aqui em podcasts anteriores que quando a gente testemunha, né, no aspecto de testemunhar o milagre, a gente edifica a si mesmo, porque a gente coloca-se na condição da gratidão, né? Gratos a Deus pelo testemunho, e ainda reverbera os milagres para os ouvintes, para os telespectadores, no caso. E as pessoas têm um aumento da fé, né? É a ação de você, olha, Deus me abençoou, Deus realizou um milagre, seja no âmbito de enfermidade, numa porta fechada, no sobrenatural de Deus, e isso alimenta a fé. E muitas pessoas buscam aqui abastecer a fé, né? Através da palavra e também dos testemunhos. Eu louvo a Deus por isso. Mas no aspecto mais particular da senhora. Eu sei que às vezes é difícil a gente destacar
né? Principalmente a senhora, uma mulher muito experiente na casa de Deus, no reino de Deus, um momento assim específico. Mas fique à vontade para falar sobre o seu milagre. Pastor, isso aqui é um milagre que eu destaco dos demais. Ou tem dois aqui que estão no mesmo nível. Eu queria ouvir o senhor. Bem, eu sempre creio no sobrenatural de Deus. Agora, vivenciá-los, como eu construí na mensagem que Deus me deu hoje, é um caminho. Deus vai te treinar. Inclusive, fiz a abertura da mensagem lendo uma situação com um grande almirante da Marinha Americana, que foi treinado, e o instrutor dele disse: olha, vou pegar pesado com vocês, vou ser rigorosamente duro, porque eu vou trabalhar para desestabilizar vocês e vocês desistirem do treino. Porém, aos que ficarem, aos que sobreviverem, vão vivenciar coisas espetaculares, vão representar a nação. Porque você confiar uma nação a homens que não suportaram treino, você não vai fazer isso, né? Então, você tem que provar que a nação precisa acreditar em você. Que passaram por um preparo. Exatamente. Né? A minha vida é uma construção com Deus. Eu tenho vivido desde os primórdios da minha fé essa construção. E eu vou dizer uma coisa que eu às vezes tenho dificuldade de compartilhar, porque as coisas que me envolvem com Deus são tão assim, Atos dos Apóstolos, que eu acho que alguém diz, pelo amor de Deus, isso passa. Sinais e maravilhas. Mas isso passa. Eu não posso viver sem esses sinais e maravilhas do Senhor, não, porque o Deus que eu creio é um Deus que está vivo, um Cristo que ressuscitou. Aleluia. E é uma vida de milagres, tá? Mas eu vou te contar Quando todos os campos, quando eu chego, a gente vivencia milagres. Toda a nossa história é uma história de milagres. Mas houve uma época em que eu estava muito, muito, muito desesperada, porque a gente estava em Colômbia. Colômbia era um país terrível, era um país de grande perseguição, e eu precisava da ajuda de Deus para Ele tirar aquele medo. Duas coisas podem aprisionar você. Uma é o medo e outra é a incerteza, é a dúvida. E qualquer desses aí pode te aprisionar, estagnar sua caminhada. E Deus não quer que nenhum dessas circunstâncias seja cadejo na tua vida. E eu fiz uma oração a Deus: Senhor, eu preciso que Tu me ajudes a vivenciar essa situação. Aí o Senhor disse para mim que ia me dar uma experiência. Aí eu fiquei 3 dias jejuando, porque meu esposo viajou, meus filhos foram ficar com a missionária. Eu fiquei 3 dias em jejum, porque eu tinha o maior medo de que os meus filhos fossem sequestrados. No 3º dia, Deus entrou no meu quarto. O Deus da Bíblia, o 4º homem da fornalha, e encheu o quarto onde eu estava com a glória dele e falou comigo como você está falando agora. Disse meu nome, contou parte da minha história e disse: não tenha medo, eu coloquei você nesse desafio, mas eu já selecionei uma equipe de anjos para lhe guardar. E vou te dar uma experiência de que sou eu, Deus, que caminho contigo nesse lugar. Aí, mais ou menos depois de um mês, a gente ia para a igreja, a ponte que dava acesso estava interditada, o exército estava lá, os guerrilheiros tinham colocado bomba, e ninguém podia nem voltar. A secretária disse: não venha, pastora Bidengo. Ele disse: não, mas eu vou, não posso perder o culto, tem uma reunião com alguns obreiros. Minha filha, você vai ficar com as crianças. Eu disse: vou não, porque se Deus vai guardar você, a minha, Ele também guarda, e também guarda as crianças. E todo aquele contexto dos quartéis, dos cartéis, isso, né, e tal. Porque tinha muitos guerrilheiros, eram as Farc, a OLP, e sequestrava muita gente. Porque eu estou encurtando aqui, dada a exiguidade do tempo, mas a questão, o contexto era de tanto pavor, que um pastor que nos recebeu em Colômbia disse: olha, os guerrilheiros sabem onde você mora, onde seus filhos estudam, e se bater a porta da tua casa, tu abre, e o que eles pedirem você entrega, porque eles já sabem de tudo. Meu Deus, que coisa terrível. Jesus tem misericórdia. Eu comecei a ter pavor, por isso veio o meu pavor. E eu apavorava os meus filhos: olha, não fale com ninguém, não fale português, só fale espanhol, pelo amor de Deus. Todo aquele pavor foi gerando em mim aquela angústia. E uma noite a gente estava dormindo e os guerrilheiros estavam próximos, explodiu uma bomba. Aí eu comecei: meu Deus, eles chegam já aqui, Abednego, pelo amor de Deus. Calma, minha filha, vamos entrar em oração. No primeiro dia, quando a gente chegou na igreja para cultuar, tinha
o porteiro lá estava com a arma. Eu disse, o que você está fazendo com essa arma aqui? Ah, pastora, aqui é diferente. Eu digo, você nunca vai usar essa arma. Eles, então peça que os guerrilheiros do bairro não ore a Deus para que eles nunca entrem aqui, porque se entrarem para lhe sequestrar ou seus filhos ou seu esposo, eu vou precisar usar. Isso mesmo. Que lugar onde eu estou, Jesus. Então, dentro desse contexto, eu fiquei muito apavorada. Foi por isso que o Senhor me apareceu e disse que eu não temesse, que Ele estava comigo. Aí, mais ou menos um mês depois, essa situação que os guerrilheiros colocaram bombas nessa ponte e o exército estava lá e a secretária, não venha, pastor. Aí o meu esposo, não, mas eu vou. Aí eu disse, eu também vou e os meninos vão. Deus vai guardar o nosso carro e vai nos guardar, todos nós. Aí chegamos, quando a gente chegou perto, mas o cenário foi assim, bem típico. O exército estava parando os carros, abrindo os porta-mala, pedindo documento, sabatinando as pessoas. Todo mundo ali era... Aí eu disse, meu Deus, já comecei assim, a ficar assustada. Aí virei assim para trás e disse para os meus filhos, queridos, fiquem tranquilos, isso aqui é um procedimento comum, não vai acontecer nada. Aí meu esposo já foi parando. Eu me lembro que ele disse assim, veja aí nesse porta-luva os documentos, aí eu já peguei. Aí ele disse, meu Deus, eu que sou estrangeiro, tem misericórdia. Aí, quando a gente foi se aproximando, o soldado que veio, mas ele olhou para trás assim e fez continência e disse assim, siga. Aí meu esposo entendeu, porque a gente já falava espanhol. Porém, a gente não entendia por que a gente tinha que seguir com os carros tudo parados lá na frente. Aí Abdênego não saiu. Não. Aí ele ficou olhando assim. Aí veio o outro e olhou. O negócio deles era vir olhar lá para trás e fazer continência. Vai fazer um paredão de soldados. Tem alguma autoridade dentro do carro. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Aí Abdênego, eu disse, amor, caminhe porque ele está dizendo para você seguir. Vamos embora. Eu não olhe para trás. Aí eu digo, meu Deus, será que saiu? Bom, aí ele foi saindo devagar. Aí eu disse assim, Jesus, o que é isso? Aí o carro ficou cheio. A manifestação da presença de Deus foi tão grande que eu escutei a voz do Espírito dizer, para quem tu achas que ele fez continência? Aleluia. Coisa linda, né? Eu estou aqui como general dos generais. Deus mudou até a placa do carro, porque para ele parar o carro, nossa carro era uma Karine, eu digo, pronto, é o carro oficial e eu acho que tem batedores na frente e atrás. Porque o reino espiritual é assim, quando Deus decide abrir, não é? Os olhos, pois ficaram tudo fazendo continência. Pronto, a maior autoridade. A partir daí, todo medo passou. E nenhum momento mais eu fiquei ousada para pregar com espanhol. E naquele dia que Deus falou comigo, ele disse, eu estou te dando espanhol. Porque eu ministrava com sotaque e ministrava também com dificuldade de pensar na língua. Meu irmão, mas depois daquele dia, é tanto que eu fico anos sem pregar em espanhol. Mas quando eu chego num país para ministrar, o pastor diz, você quer um intérprete? Não, porque quando o aeroporto vai... Aliás, o avião vai estacionando, a chave vira. Eu penso em espanhol, leio espanhol, falo espanhol. Meu Deus, o que é isso? Lembra que eu te disse que eu ia dar? Agora eu estou orando por um segundo idioma, um terceiro, né? Porque eu já tenho 2. Glória a Deus. Que lindo, né? Você vê a ação de Deus, o cuidado de Deus, para que a sua obra, para que o trabalho fosse realizado, né? E o nosso Deus, ele é o mesmo. Ele continua cuidando, tratando. O general dos generais, né? É o dono da obra. O dono da obra. O dono da obra. Só foi muito, muito contundente. O dono da obra. E ele continua cuidando da sua vida, da sua família, do seu trabalho, do seu ministério. O dono da obra. O que importa é a gente se colocar na mão dele para que a sua vontade seja realizada. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Irmã Samira, eu quero liberar a senhora, só tem que retornar, né, para aquele povo tão abençoado de Parnamirim. Eu gostaria que agora a senhora deixasse a sua saudação final para todos que estão em casa nesse momento. Meus queridos irmãos, e também aqueles que estão sendo alcançados pelas mídias. É filho de crente que está afastado, é esposo que está fraco, é família que está distante do Senhor. Uma época difícil, de desânimo. Mas eu quero dizer para você, milagres vai acontecer. E o maior milagre é a tua salvação. É o teu caminhar com Deus, como fez Enoque. É a tua aliança com Deus, como fez Abraão. É a tua fé no Deus que faz coisas extraordinárias, como fez Jairo. Crer na bênção de Deus não é mérito humano, não é porque a gente mereça, é porque Deus é bom. Ele entra com sua bondade e seu poder e você entra com sua fé. Porque o não você já tem. Agora você permita que o Espírito gere a fé para o milagre.
Viva o seu milagre em nome de Jesus. E um grande abraço a vocês que estão crendo e alimentando a fé em Cristo Jesus. Irmã Samira, mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi um prazer reencontrá-la aqui. Louvo a Deus por sua vida. Certamente muitas vidas serão impactadas mais uma vez por seu testemunho, por seu depoimento aqui, como foi também na outra oportunidade que vimos há anos atrás, né? Foi. E vou orar, continuar orando pela senhora, pelo seu esposo, pelo aquele povo ali em Parnamirim. E vou orar para a senhora retornar muito em breve aqui para participar conosco de mais trabalhos e de mais podcasts para a gente cuidar e tratar de questões, né, diversas em nome de Jesus, com mais tempo, né? Glória a Deus, é verdade. Muito obrigado, viu? De nada. Deus continue abençoando, pastor Trajano, e toda essa equipe linda. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária, alusivo especial, dentro do 21º Congresso de Mulheres da nossa IEADALP. Convido você para compartilhar esse conteúdo. Assim que encerrar, veja a mensagem da nossa irmã Samira Santos, certamente você será impactado. Deixe o seu like, comente e espero que o nosso Deus continue realizando milagres em sua vida. O segredo é obedecer e crer para alcançar. Assim como Jesus disse para Jairo, não temas, crê tão somente. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.